1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o tema da mensagem: o que um cristão não deve fazer. O que um cristão não deve fazer. Repita isso comigo. Eu acabei de falar bem de vocês agora na relação com o pessoal da manhã, então vocês não me envergonham não. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém. Disse Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Lícitas quer dizer permitidas. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Pai, nós te damos graças por esta noite, pela vida de cada irmão que está aqui. Fala com teu filho e a tua filha, segundo os seus propósitos eternos na vida de cada um deles. E por isso nós damos ao Espírito Santo uma salva de palmas. Existe muita discussão hoje em dia, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Tem gente que vive até a procurar na internet um bom maluco de plantão por aí, para assinar embaixo das coisas que ele faz. Então ele quer praticar o pecado, ele quer fazer algo errado, e ele quer que alguém assuma a responsabilidade pelo erro dele. Então fica procurando na internet: cristão pode beber? Cristão pode fumar? Cristão pode largar o casamento? Tudo está na Bíblia, mas ele quer arrumar alguém que traga uma interpretação segundo os desejos do seu próprio coração. Por isso essa mensagem hoje, eu acredito que ela vai ser esclarecedora para você. O que um cristão não deve fazer. Repita comigo, 1, 2, 3. Então nós estamos aí procurando: eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? Primeira coisa que nós precisamos entender: a Bíblia garante que Deus tem um plano para cada criatura. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. No Salmo 139, Davi disse que todos os dias que foram dados para mim viver foram escritos no livro de Deus, foram contados no livro de Deus antes que qualquer um desses dias existisse. Há um propósito de Deus para cada pessoa, e você está aqui ou você está em casa me assistindo atenciosamente. Por quê? Porque o Espírito Santo gera isso em você, porque Deus tem algo contigo. Agora preste atenção: o Deus que traçou o plano estabeleceu os princípios. O Deus que estabeleceu o propósito estabelece as regras, a maneira de conduta, para que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. Porque eu não sei se acontece com você, ou você já viu um caso parecido. Parece que tem pessoas que vivem embaraçadas. Elas conhecem Jesus, elas receberam Jesus, elas até se batizaram, elas talvez até falem em línguas, foram batizadas no Espírito Santo, mas elas não vivem a plenitude da vontade de Deus. É você olhando de fora, é claro, né? Nós sabemos que Deus tem os seus caminhos, mas você olhando de fora, fala: peraí, essa pessoa já casou 4 vezes. Será que Deus pegou no livro dele quando olhou ela no ventre da mãe e escreveu: esta aqui vai casar 4 vezes? Quem acredita que Deus fez isso, diga amém. Amém? Não. Sabe por quê? Porque Deus não poderia escrever uma história e depois dar um mandamento contrário à história que ele escreveu. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio.
Então Deus não pode ter escrito uma história de alguém dizendo: você vai casar com 3 maridos, você vai casar com 4 maridos, quando tiver problema você larga a tua mulher, quando tiver problema. Não, Deus não está nisso. Então eu começo aqui trabalhando algo na sua mente. O que você pode ou não fazer está na Bíblia. E Deus nunca vai mandar você fazer algo que seja contra a palavra dele. E Paulo, ele resume de uma maneira muito sábia isso aqui para mim serve para toda a conduta da minha vida. Esse versículo de Paulo, olha só o que ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aqui está a chave: o que lhe convém e o que não lhe convém. Não é questão das circunstâncias, é questão daquilo que você sabe que Deus não quer que você faça, que você sabe que a palavra diz que não é para você fazer, que você já entendeu que não é mais para você, que já não faz parte do estilo de vida que Deus planejou para você. Então isso passa a ser, a partir desse momento, descartado por você. Por quê? Porque não lhe convém. Diga aleluia. Você olha para a Bíblia e você vê algumas pessoas, por exemplo, que fizeram coisas que não lhe convinham. O que aconteceu? Pagaram um preço caro. E aí que eu falo, parecem que vivem fora da vontade de Deus e não usufruem de tudo que Deus tem para eles. Por quê? Porque faz coisas que não lhe convém. Exemplo bíblico, Salomão. Salomão, a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres, somando mulheres e concubinas. Mas havia uma ordem de Deus, que era para que os povos de Deus não tomassem das mulheres estrangeiras, porque ele disse: as mulheres estrangeiras vão corromper o vosso coração. Mas sabe o que ele fez? Ele fez o que não lhe convinha. Tomou mulheres estrangeiras, casou com várias delas, casou com a egípcia, casou com todo tipo de pessoas. Sabe o que aconteceu? Essas mulheres influenciaram ele, e no final da vida dele, ele estava construindo o altar e queimando incenso a ídolos. Como que pode, André? Como ele terminou assim? Porque ele fez coisas que não lhe convinha. E nessas decisões de que não lhe convinha, geraram isso. A Bíblia diz que no final da vida dele, Deus permitiu que os inimigos perseguissem ele. Os inimigos começaram a perseguir Salomão, mas o reino dele, quando ele morreu, foi enfraquecido, dividido, e os filhos dele já não tiveram a glória que ele teve. Por quê? Por causa que ele fez coisas que não lhe convinha. Não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer. As nossas decisões hoje, as suas decisões hoje, vão respingar nos seus filhos. As suas decisões hoje, as coisas que eventualmente você faz e não lhe convém, vão respingar nos seus filhos. Você está gerando uma colheita, seja de bênção ou seja de maldição, na vida dos seus filhos. Quem entende isso, diga amém. A Bíblia também diz que o rei Josafá era um homem de Deus, mas ele fez uma aliança com Acabe. Acabe era terrível, era um homem que não temia a Deus, e ele fez uma aliança com esse homem. A Bíblia diz que essa aliança trouxe muitas coisas ruins para a vida dele. Era lícito, era permitido, era, mas não convinha que ele fizesse aquela aliança. Mas ele fez a aliança. Muitas coisas vieram de mal para ele, e a Bíblia diz que Deus se irou contra o rei Josafá, por conta daquela aliança feita errada. Então nós precisamos analisar o que convém e o que não convém. Nós precisamos ter essa postura para não pagarmos um preço alto amanhã por causa das nossas decisões erradas. E para mim essa palavra de Paulo, ela é chave. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. André, mas como eu determino o que me convém e o que não me convém? Eu quero te dar 5 chaves, 5 peneiras, 5 princípios que podem lhe ajudar a avaliar as decisões que você está tomando, que você tomou ou que vai ter que tomar amanhã.
Primeiro, como determino o que me convém ou não convém? Primeiro, pelo princípio da palavra de Deus. Diga isso, o princípio da palavra de Deus. Qualquer decisão do cristão tem que ter respaldo na palavra. Qualquer que seja a sua decisão, você precisa buscar na palavra de Deus, não no maluco da internet avalizando você. Tem um monte de maluco aí. Se você quiser andar na desobediência, vá para a internet e você vai achar o doutor que você quer. Mas se você quer obedecer, vai para a palavra de Deus. E para de ficar buscando brecha, entre aspas, na lei, para que você ande no erro. Porque nós sabemos quando estamos andando no erro, sim ou não? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Olhe para mim. A lâmpada ilumina aonde eu estou pisando. Então todas as minhas decisões, elas precisam passar pela palavra, elas precisam ser respaldadas na palavra, porque a lâmpada mostra onde eu estou pisando, se eu estou pisando em lugar errado, se eu não devo pisar aqui. A lâmpada ilumina os meus pés e diz mais, e a palavra é luz para os meus caminhos, ou seja, mostra-me qual direção tomar e qual direção não tomar. Então, a primeira coisa que você deve fazer é passar a sua decisão, se convém ou não convém, pela palavra. E deixa eu dar um passo atrás aqui e voltar a algo que eu falei sobre o casamento. Uma coisa é alguém que casou 4 ou 5 vezes antes de conhecer Jesus. Amém? Outra coisa é agora a pessoa conhecendo Jesus e cada dia está com um homem diferente. Isso não convém. Isso não convém. Eu conheci um rapaz numa viagem que eu fiz a trabalho. Nós estávamos visitando algumas empresas, algumas feiras, e me chamou a atenção a atitude daquele rapaz. Ele recebeu uma proposta para trabalhar no Google, um alto cargo no Google, que ele ia ganhar muito dinheiro. Só que o departamento que ele iria cuidar lá estava relacionado com vícios e promiscuidade. Ele ia ter que promover isso na plataforma. Ele falou com aquelas pessoas que o convidaram e disse: muito obrigado, eu não vou trabalhar nesta grande empresa e nem ganhar o dinheiro que vocês me oferecem, porque tudo isso é contra os princípios de Deus para a minha vida. Convém, vai me dar dinheiro, vai me dar status, vai me dar honra, vai me dar conforto, mas me diga uma coisa: convém, eu sendo cristão, e ele simplesmente rejeitou aquele trabalho, porque ele não estava relacionado com aquilo que ele cria na palavra de Deus. Aí eu me lembrei, quando ele então tomou essa decisão, eu me lembrei de Daniel, que era um jovem, talvez com um pouco mais de 15 anos de idade, foi levado para a Babilônia como escravo, e naquele lugar o rei determinou a porção diária que eles deveriam comer e beber, mas Daniel, a Bíblia diz, que assentou em seu coração e não se contaminar com os manjares do rei. E Deus deu graça a Daniel diante do despenseiro. Nós não temos graça para obedecer a palavra e para se livrar das situações, porque nós não nos posicionamos contra aquilo que não convém. Quem está comigo aí, diga amém. A palavra de Deus, a palavra de Deus, em João capítulo 12, versículo 48, veja só o que diz Jesus Cristo: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras. Quando você rejeita a palavra, você está rejeitando Jesus. Ei, eu estou pregando uma palavra, e essa palavra que você rejeita é rejeição de Cristo. Quem rejeita a palavra, rejeita Cristo. E então quem me rejeita e não recebe minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Isso me faz tremer. Isso aqui me faz tremer. A palavra
que eu tenho ouvido, ela me julgará no último dia. Sabe o que Jesus está dizendo? A partir do momento que você conheceu a palavra, que você ouviu a palavra, você já não é mais inocente nas suas atitudes, no seu comportamento. E o Senhor terá contra você, naquele grande dia, a palavra que você ouviu e rejeitou-a. Então, a primeira coisa que você tem que analisar quanto à conveniência das suas atitudes, dos seus atos, é exatamente isso aqui. A palavra de Deus, o que a palavra diz disso? Segundo, como determino o que me convém e o que não convém? Por sua consciência cristã. Ah, meu amado irmão, eu glorifico o nome do Senhor Jesus e o Espírito Santo que trabalha na vida daqueles que Ele chama. O Espírito Santo, depois que você veio para Ele, talvez você não tenha nem percebido isso ainda, eu vou te esclarecer, Ele está formando uma consciência cristã na sua mente. Seja através da mensagem que você tem ouvido aqui a cada domingo ou durante a semana, seja através da comunicação do Espírito Santo, você já não é mais cego. Você agora tem uma consciência cristã. Disse o cego que foi curado por Jesus: eu era cego, mas agora eu posso ver. Jesus abriu os teus olhos, Jesus colocou em você uma consciência cristã, e você precisa passar as decisões da sua vida pela consciência cristã que o Espírito Santo tem formado em você. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Preste atenção nisso. Porei as minhas leis no seu entendimento, na sua cabeça. Eu colocarei, oh aleluia, quem coloca é o Senhor. Eu porei as minhas leis na sua cabeça. Oh aleluia. E em seu coração as escreverei. Volte para mim. Preste atenção nisso. No Antigo Testamento, Deus escreveu a lei em tábuas de pedra, mas agora no Novo Testamento, Ele escreve as leis nas tábuas do seu coração. Eu estou falando de consciência cristã, eu estou falando de um caráter cristão, eu estou dizendo de uma formação que Deus vai fazendo na vida de cada crente. Eu não consigo entender a dimensão disso. Isso não acontece por causa da minha pregação. É um trabalho divino operado na vida de cada pessoa, gerando uma consciência, escrevendo na tábua do coração de cada pessoa o que convém e o que não lhe convém. E olha só o que disse o Senhor: e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E então o Espírito Santo fala ao meu coração que aqueles que são de Deus têm uma consciência cristã. Aqueles que são de Deus, aqueles que são povo de Deus, têm as leis no coração. E antes de tomar uma decisão, antes de avaliar se lhe convém, se não lhe convém, primeiro, avalie a Escritura. Segundo, analise a sua consciência cristã. Não vá buscar na internet respaldo se a palavra diz não e se a sua consciência cristã diz não. Terceiro, como determina o que convém ou o que não convém? Pelo seu testemunho diante do próximo, ou a consciência do próximo. Se aquilo que eu vou fazer escandaliza o meu próximo, eu não faço. Se aquilo que eu vou fazer escandaliza, é contra o nome do Senhor, eu não faço. Não importa o quanto eu vou perder, não importa quanto eu vou deixar de ganhar, eu prefiro perder dinheiro do que perder a minha reputação com Deus. Eu prefiro perder honra do que perder a minha dignidade diante do Senhor.
A dignidade de poder dobrar o joelho e saber: Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor tem mandado. Eu tenho andado de acordo com a tua palavra. Eu tenho feito o que convém. Aleluia, diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então você foge, você se afasta de toda aparência do mal. Então, o que me convém? Eu preciso analisar isso. Qual a imagem que as pessoas estão tendo de mim? O que é que eu estou apresentando? Não importa se o maluco da internet diz que eu posso usar, que eu posso fazer, que eu posso ir, que eu posso andar assim. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas estão falando a meu respeito. Você tem que cuidar da tua reputação. É o nome do Senhor que está sobre a tua vida. É o nome do Senhor que está sobre a tua vida. Quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, deitou-se com Betseba, mandou matar o marido dela e tentou ainda esconder o seu pecado, Deus enviou Natã à sua casa, e Natã disse para ele: você sujou o nome do Senhor. Você, com as suas atitudes, por fazer o que não lhe convém, você sujou o nome do Senhor. Cuidado com o nome do Senhor. Se você não é capaz de andar em conveniência, não diga para as pessoas que você é crente. Não diga para você que você está servindo a Jesus. Para as pessoas que estão servindo a Jesus, fique calado. Porque quando você prega o evangelho, quando você diz eu sou crente, as pessoas estão esperando ver uma conduta em nós. O trabalho para Cristo tem um galardão, e esse galardão é grande, maravilhoso para as nossas vidas. Mas escute aqui, há galardão, mas há responsabilidade. Quantos estão comigo, diga amém. Eu gosto de correr, gosto de fazer exercícios, e eu estava sentindo muito calor dentro da academia, na esteira, correndo. Aí eu falei, eu vou comprar uma camisa sem manga para refrigerar. E aí então eu comprei a camisa, eu cheguei em casa, coloquei ela e fiquei olhando no espelho para mim. E eu olhei meus bíceps, meus tríceps, e eu pensei, as pessoas vão me olhar como um servo de Deus, ou vão me olhar com um olhar pensando em outras coisas quanto à minha vida? É lícito usar uma camisa sem manga? É? Convém? Convém? Convém que as pessoas olhem para você e desejem o teu corpo? Ah, mas é o calor, um palmo de manga não vai me fritar. Não é, irmã? Um botão a mais no decote não vai esquentar demais, você vai? Um palmo a mais de saia não vai esquentar muito as suas pernas, vai? Mas sabe o que acontece? É que as pessoas querem mostrar. Não é o calor, é porque alguém quer mostrar. Você percebeu que as pessoas fazem tatuagem? A mulher que tem uma tatuagem nas costas, ela só compra a roupa aberta nas costas. Já percebeu isso? A mulher que tem um piercing só anda com o umbigo de fora. Por quê? Porque ela quer mostrar. E vou dizer algo para você. O problema não está nem no piercing, está em quem mandou você colocar o piercing. Porque a Bíblia diz, João 8,44, quem faz a vontade do diabo é filho do diabo.
Ou seja, quando você obedece ele tem autoridade na tua vida. Você se torna filho dele. Ele comanda você. Eu estava orando uma certa feita por uma moça, e ela manifestou um espírito, e eu dei ordem durante uns 4 ou 5 minutos para o demônio ir embora. O demônio não queria ir embora, estava resistindo. A mãe estava do meu lado e disse: pastor André, o problema é o piercing dela. Eu disse: mas por que o piercing? Ela disse: é o piercing. E eu disse: filha, tira o seu piercing e coloca no altar. Mas ela não conseguia fazer isso. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo coloca na tua vida, ele coloca um gatilho na tua mente, para que você nunca saia disso. Eu vou repetir isso. Tudo que o diabo coloca na tua vida, ele vai colocar um conceito na tua mente, para que você nunca saia disso, porque ali é a força dele em você. E com muita dificuldade ela foi lá e arrancou o piercing do umbigo e colocou no altar. O problema não era o piercing, foi a pombagira que fez ela colocar o piercing. E o grande problema é quando você fica buscando na internet pessoas, cantoras ou pessoas que têm pacto com o demônio e têm as suas vidas todas decididas, determinadas por demônio, e você está imitando eles. Você está sendo guiado por demônios. Quando você se parece com eles, quando você anda como eles, quando você usa as coisas deles, quando você tem as linguagens dele, você está sendo usado por demônio. Há uma escola e há um professor que está te ensinando, e você está sendo um bom aluno. Quem está pronto para a verdade hoje, diga amém. Amém. Quer que eu pare ou quer que eu continue? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Portai-vos, se comportem. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Os judeus, os religiosos de outras igrejas. Os gregos, aqueles que estão lá fora e não conhecem Jesus. E a igreja de Deus, os seus irmãos aqui. Você entende o que Paulo está dizendo? Você tem que ter cuidado no seu comportamento com aqueles que estão lá fora, com as pessoas de outra igreja e também com as pessoas da sua igreja. Então tudo que vou fazer, você analisa se convém ou não convém, de acordo com esses 3 princípios. As pessoas que estão lá fora, lá no teu emprego, você tem que dar um exemplo. Você não precisa ser uma crente de perna cabeluda. Amarrado essas mulheres de perna cabeluda. Sai pra lá. Dormir com mulher de perna cabeluda ninguém merece, né, gente? Eu não sei qual igreja que estabelece isso, mas está ajudando os divórcios. Você não precisa ser um quadrado, um crente quadrado, uma pessoa que não tem diálogo, que não conversa, tudo é o diabo, tudo é o capeta e etc. Mas você precisa ter uma postura que as pessoas olhem para você e consigam ver a luz de Cristo em você. Disse o Senhor: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o nome do vosso Pai que está no céu. Quarto, como eu determino, André, o que me convém e o que não me convém? Quarto, pelos propósitos de Deus na sua vida. Você precisa analisar cada fato, cada proposta, cada coisa, segundo o propósito que Deus tem com você. Você deve fazer a seguinte pergunta: isso que eu quero fazer está relacionado com o propósito de Deus em minha vida? Isso que eu quero fazer vai acrescentar algo no que diz respeito ao propósito, ao meu crescimento espiritual, ao meu desenvolvimento espiritual? Isso vai gerar algo? Não? Então está descartado. Então não vou me envolver. Então estou abandonando isso hoje.
então eu não vou aceitar essa proposta. Mas você vai perder. Eu perco muito mais em não obedecer a Deus do que qualquer coisa que esse mundo possa me tirar. Aleluia. João Batista sabia exatamente quem ele era e sabia exatamente quem ele não era. Os religiosos foram até ele no Rio Jordão e ele disse: eu não sou o Cristo. Ponto. Logo em seguida ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai as veredas para que o Senhor venha. Então ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele não é. Então, de acordo com aquilo que ele é, ele sabe o que ele tem que abrir mão. A vida cristã é uma vida de muitas conquistas, mas é uma vida também de muita renúncia. Deus tira o velho para colocar o novo. Deus tira as coisas transitórias para estabelecer as coisas eternas. A vida cristã é isso. Não venha você querer uma vida nova, não venha você querer algo novo de Deus com seus conceitos, pensamentos e pecados antigos. Você não terá o novo de Deus. A Bíblia diz que ninguém coloca vinho novo em odre velho. Por que, André? Que Deus ruim é esse que não me dá o vinho novo? O problema é que o vinho novo expande, ele cresce. Tudo que é de Deus cresce. Oh, aleluia. Tudo que é de Deus cresce. A Bíblia diz que o reino de Deus é como alguém que lançou uma semente num campo e do dia para a noite, sem saber como, aquilo cresceu e se tornou uma grande árvore. Tudo que é de Deus cresce. E aquilo que Deus que vai crescer não cabe na vidinha antiga que nós vivíamos. Aquilo que é grande de Deus e vai crescer cada dia mais, não cabe mais naquele André que vivia aqui. Agora ele diz: eis que tudo se fez novo, eu deixo as coisas velhas para trás. Para quê? Para viver algo novo de Deus. Alguém disse: o reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro num campo, e sabendo do valor do tesouro, ele vai e vende tudo o que ele tem e compra aquele campo com aquele tesouro. O reino de Deus é o tesouro, e somente aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo conseguem entender o valor do reino de Deus. Quando eu entendo o valor do reino de Deus, eu vendo tudo, eu largo tudo, e agora eu busco as coisas eternas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, eis o conselho de Pedro: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Não se envolva em negócios alheios. A vida é curta. Ontem eu tinha 18. Dia 26 agora eu faço 51. O tempo passa. Não estou dizendo isso para você me dar presente, não. Ah, eu quero um presente seu. Eu quero um jejum e oração por mim. Pelo meu ministério, pela minha vida, pela minha família e pelo meu trabalho secular também. Se você quer me dar um presente, eu aceito esse. Amém? Está chegando aí. Não mande um texto desse tamanho para mim, que 3.000 e tantos textos não vai dar para ler. Mas manda uma mãozinha assim. Eu sei que você jejuou e orou por mim. Esse é o maior presente que você pode me dar. Ah, mas eu queria te dar chocolate que você gosta tanto. Não precisa. Não precisa ir lá na Lindt, não. Não precisa. Não precisa me dar camisa, não precisa dar nada. A sua oração é a coisa mais preciosa que você pode fazer por mim. Comprar uma barra de chocolate, comprar uma camisa, só lhe custa o seu dinheiro, não lhe custa o teu afeto, não lhe custa o teu amor, não lhe custa o teu tempo de joelho orando por mim. É isso que eu espero de você, porque eu tenho gastado a minha vida por você.
Então não se envolva em negócios alheios. E você sabe bem quais são os negócios alheios. Não se envolva, não se intrometa, não padeça por causa disso. O envolvimento seu com negócios alheios vai fazer você padecer, vai lhe trazer um peso desnecessário, vai lhe trazer uma dor, vai lhe trazer um ônus que você não precisa ter. Cuide das coisas que Deus estabeleceu para a sua vida. E a última coisa, como determino o que convém e o que não convém, André? Você deve determinar também segundo o ponto de vista da edificação. Isso que eu estou querendo fazer, edifica? É bom para a minha vida espiritual? Ou então, como o encontro de casais, é bom eu vir no encontro de casais? Claro que é. Edifica? Eu vou no encontro de casais. Você tem que olhar do aspecto da edificação. Olha esse texto paralelo de Paulo em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas. Parece que é o mesmo texto, olha. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Sabe o que Paulo está dizendo? Não gaste tempo com o que não edifica. Cuidado com rede social. Cuidado com coisas que você está gastando muito tempo e não edifica. Hoje eu não cuido mais das minhas redes sociais. Estava gastando muito meu tempo. Às vezes eu passo o olho lá, dou uma olhadinha e tal, mas eu tenho uma equipe que responde por mim. E volta e meia, André, isso aqui você precisa ver. Por quê? Porque eu preciso gastar tempo com o que edifica. Eu preciso gastar tempo com o Espírito Santo. Eu preciso gastar tempo estudando a palavra. Eu preciso gastar tempo atendendo as pessoas, porque isso eu vou edificar a vida das pessoas, vou edificar a minha vida. Agora ficar horas e horas na internet não vai resolver meu problema. Eu quero dizer algo para você. O mundo está lhe apresentando um leque de coisas que você pode fazer. Você pode ficar jogando no computador. Você pode fazer coleções de lata de refrigerante. Que coisa importante, vai mudar a sua vida. Coleção de lata de refrigerante. Coleção de bonecos Marvel, que chama? Marvel, é isso. Fazer coleções. Aí eu estou gastando meu dinheiro com isso. Está ficando um monte de bonequinho lá. Ai, que maravilhoso isso. Isso vai mudar a tua vida. Isso vai impactar a próxima geração. Isso edifica. Seja como uma flecha que acerta o alvo. Para de se envolver com coisas que não edificam a tua vida. E não importa quantos anos você tem. Se você tem 20, 30, 40, 50 ou 60 ou 70, ainda dá para você fazer coisas muito grandes para o Senhor, grandes para o próximo, grande para a próxima geração. Mas você precisa ser agudo nas suas ações. Coisas que edificam. Eu ouvi há muitos anos atrás um testemunho, é radical, mas só para você entender isso. Não é a minha visão. Eu acho que você pode ir ao cinema. Eu às vezes vou ao cinema. Esse ano eu acho que eu não fui ainda. Fui? Fui quando? Esse ano? Não me lembro. Não fui não. Que filme eu fui assistir? Eu nem lembro do filme. Às vezes eu vou no cinema com a minha filha. Ela gosta de assistir esses filmes aí do Homem-Aranha. Eu só gosto de assistir aventura. Eu não gosto de drama, eu gosto de coisa alegre. Mas, veja bem, você não vai ver eu assistindo 20 filmes no mês. Tem gente que fica, agora assinou a Netflix, e ele passa final de semana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas assistindo filme. Isso está edificando a tua vida? Você está gastando a tua vida com isso? Porque eu não preciso esclarecer para você que filme é tudo história. Ou 99% deles são ilusões criadas na cabeça de homens. E você está vivendo, gastando seu tempo com isso. Há documentários, há filmes históricos, sim, há. Mas a maioria deles são ficção. E você está gastando a tua vida com isso. Então eu não sou contra que você vá no cinema, mas eu sou contra que você viva de dia e de noite assistindo filme. Você precisa aplicar a tua vida naquilo que realmente edifica a tua vida.
E então a história é mais ou menos assim. A menina era de uma igreja cheia de costumes, essas igrejas que não pode rapar as pernas. Eu vou mandar você passar um estágio lá, viu, irmã? Nessa igreja lá. Então, não podia rapar as pernas e tal. E a mãe não deixava que a filha fosse no cinema de maneira alguma. A filha ficou insistindo: mãe, eu preciso ir no cinema, eu preciso ir no cinema, porque todo mundo na minha escola vai, etc. A mãe, com muita insistência, disse: sábado você vai, mas eu vou junto com você. E a filha falou: tudo bem. E foram as duas para o cinema. E enquanto estava nos trailers dos filmes, antes de começar, a irmã dobrou o joelho e começou a orar dentro do cinema. Ela começou: Jesus, abençoa esse filme, Jesus. Abençoa os irmãos que estão aqui dentro. Abençoa. Aí a menina disse: mãe, aqui não é lugar de orar, aqui não pode orar. Ela falou: não pode? Eu não posso falar com meu Deus aqui? Ela disse: não, mãe, aqui não. Então vamos embora. Pegou a mão da menina e foi embora. Parece radical, mas é uma verdade. Qual é o lugar que você tem frequentado? Com o que você tem gastado o teu tempo? Com o que você tem gastado a tua vida? Isso edifica? Se não edifica, não convém. Eu não estou falando para você ser um religioso tapado, que não tem férias, que não diverte, que não vai numa praia. Não é isso. Mas eu não posso ficar gastando a minha vida o tempo todo nisso. Eu tenho que ter uma prioridade. Eu preciso entender o que Deus tem na minha vida e aproveitar o meu tempo para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em cada coisa que eu faço. Às vezes eu escuto um monte de proposta. André, vem aqui. André, vem aqui. André, vem aqui. Eu digo: o que eu vou fazer aí? O que eu vou conversar ali? O que essa proposta tem de edificação para a minha vida? Eu tenho um chamado, eu sei para que o Senhor me chamou. Eu não vou gastar tempo com coisas que não edificam. Aleluia. Disse Isaías no capítulo 55 do seu livro, versículo 2: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Você está botando força em algo que não satisfaz a sua alma. Coisas que são passageiras e não eternas. Eu decidi investir em coisas eternas. Eu decidi investir em almas. Eu decidi trabalhar para Jesus. Por quê? Porque eu estou acumulando um tesouro no céu. Eu estou usando o meu talento na terra para acumular um tesouro no céu. E o meu Jesus Cristo disse: esse tesouro o ladrão não rouba, a traça não corrói. Ele é eterno, ele é permanente. Almas são eternas. Esse testemunho que nós ouvimos do Ronaldo agora, sabe quanto custa essa alma? Essa alma não tem preço. É o preço do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Agora veja a sequência desse texto. Disse Deus: escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. A sua alma vai se contentar, vai se satisfazer, vai se deliciar na mais fina refeição, aquilo realmente que tem valor. Disse o Senhor: eu quero que vocês comam isso, eu quero que vocês gastem a energia de vocês nisso. E aí está o contexto: o que convém, o que não convém. Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele aqui dá algumas mensagens para nós. Eu estou terminando essa mensagem, preste atenção aqui, eu tenho mais 2 versículos, nós vamos terminar. Disse Paulo, Efésios 5:15, olha só esse texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu dividi esse texto em 5 partes, e da seguinte maneira: primeiro, vede prudentemente como andais, ou seja, sejam cuidadosos com a sua maneira de viver. Não viva de qualquer maneira. Tem gente que decide assim,
o vento está para lá. É para lá que eu vou. Agora o vento mudou. É para lá que eu vou. Pastor, eu vou mudar para São José do Rio Preto. Mas por que, filho, que você vai mudar para lá? É que eu achei bonito esse nome, São José do Rio Preto. Ô pastor, eu vou mudar para a Europa. É mesmo, irmão? Por quê? Porque os amigos meus mudaram. Tem gente que leva a vida assim. Tem gente que toma decisão assim. Você espera que essa pessoa viva tudo que Deus tem para ela nesse tempo? Você pode esperar que uma pessoa dessa cumpra a vontade de Deus nessa terra? Nunca cumprirá. Não tem Deus compromisso com o descompromissado. Isso é bom. Não tem Deus compromisso com o descompromissado. Não tem Deus compromisso com o desorganizado. Não tem Deus compromisso com o desobediente. Não tem Deus compromisso com o insensato. Não tem Deus compromisso com aquele que ama o mundo. Segundo, quer aplaudir? Aplaude Jesus. Segundo, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, não como ignorante. Sabe quem é o sábio? É aquele que analisa cada situação diante da vida dele e decide pela correta. Sabedoria para tomar as decisões certas. Para de andar que nem ignorante. Para de andar que nem ignorante. Eu vejo na minha família que o Senhor tem me dado graça. Mas eu não sou, entre aspas, o que tem mais dom, o que tem mais talento. E provavelmente não sou o que tem mais sabedoria da família. Mas eu tenho uma habilidade: obedecer a Deus. Nas decisões. Nas decisões. As decisões estabelecem o seu futuro, e você não está prestando atenção nisso, porque vive fazendo coisa que não lhe convém, e coisa que não convém hoje, coisa que não convém amanhã, vai afastando você do centro da vontade de Deus, e daqui a pouco você está tão distante, que você está pagando um preço tão caro, com a vida toda destruída, e ainda pior, coloca a culpa em Deus. Deus não está me abençoando. Se Deus pudesse falar claramente para você, Ele diria: eu estou tentando, mas você não ajuda. Terceiro, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo fala de aproveitar totalmente cada oportunidade. A mensagem de Paulo é clara e você precisa estar atenta a ela hoje. Os dias são maus. As oportunidades são poucas. Os dias são maus. E os dias vão piorar. Não vão melhorar nos próximos anos. Mas há uma promessa de Deus de guardar o teu povo debaixo das suas asas enquanto os dias pioram. Está chegando o tempo, igreja, de que nós precisamos estar muito afinados com a vontade do Senhor, para que Ele possa nos colocar num alto retiro. O alto retiro de Deus tem endereço certo. Vou repetir isso. O alto retiro de Deus tem endereço certo. Não pense você que você vai para qualquer lado e vai estar debaixo do alto retiro. O alto retiro de Deus tem endereço certo. Disse o Senhor a Elias: vai para a beira do riacho de Querite. Este é o endereço. E ali eu já ordenei que os corvos te alimentem. Aonde? Na beira do riacho de Querite. O alto retiro de Deus tem endereço certo. Quem anda fazendo o que não lhe convém não estará no alto retiro. E não é porque Deus é ruim, é porque Ele escolheu estar fora do alto retiro. Hoje a mensagem é um belo ensino, viu?
Se você não aprender agora, comece a bater a cabeça na parede para ver se dá jeito. Aí, crente, valeu, hein? Então, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Sabe, quando eu olho para esse ministério nosso, para esse tempo, o que Deus está fazendo aqui, eu encaro isso como uma grande oportunidade. Eu tenho uma série de coisas para fazer na minha vida particular, e eu abri mão delas, por causa dessa oportunidade. Eu estou retardando tudo o que é da minha vida particular, das minhas coisas pessoais. Por quê? Por causa dessa grande oportunidade. O problema é o crente que não entende, não compreende as grandes oportunidades de Deus. A porta se abre, mas ele não entende. Disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta, ou na primeira carta, eu não me lembro o endereço agora. Ele disse: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande me foi aberta e há muitos adversários. Paulo tinha essa percepção das oportunidades, e ele se aplicava nas oportunidades. É isso que ele está dizendo: aproveite as grandes oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus, talvez você não tenha outra. E depois você vai chorar e dizer: Deus não fez. Disse Deus: eu coloquei diante de você as portas, mas você as recusou, porque você não andava de acordo com a minha conveniência, mas de acordo com os seus próprios projetos. O Senhor está dizendo: analise tudo, aproveite o máximo todas as oportunidades. E ele diz: e vocês não sejam insensatos. Insensatos é aquele que toma decisões de forma impensada. Amém? Mas ele termina dizendo: mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Salmo 32 tem uma boa mensagem para todos aqui. Não sejam como o cavalo ou o burro. Boa comparação, né, gente? Muito sensível. Ainda bem que não chamou a gente de burro, né? Só estava falando para não parecer com o burro. Estava falando só para não parecer com o cavalo. Não seja como o cavalo ou como o burro. Por quê? Porque eles não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Eu gosto muito daquele final ali: caso contrário, se não colocar freio, não obedece. Se não colocar rédea, não obedece. Se Deus dar, não obedece. Se tiver dinheiro, não obedece. Se Deus colocar numa situação de conforto, não obedece. Se o Senhor dá um carro novo, não vem na igreja no domingo mais. Se Deus dá um rancho, precisa descansar todo domingo. Não obedece. Aí sabe o que a gente faz com esse tipo de pessoa? Sabe o que o Senhor faz? Coloca freio. Às vezes o freio é uma prosperidade que nunca chega, porque sem prosperidade não está aqui. Porque você sabe que alguns de vocês estão aqui, sabe por quê? O cinto apertou, senão você não estaria aqui. Sim ou não? Alguns de vocês estão aqui porque a água já passou do joelho. E o problema é eu continuar sem obedecer e Deus não poder baixar a água. Porque se abaixar a água, eu desobedeço. Eu interpreto esse versículo da seguinte maneira: você quer ir debaixo de obediência ou debaixo de vara? Porque o burro e o cavalo é rédea e ó. Somos nós que escolhemos como gostaríamos de ir. Eu prefiro ir na obediência.
Porque disse o profeta Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. Eu prefiro obedecer. Eu estou cansado de sacrifício. Quando Deus me tirou do mundo, eu vivia debaixo de sacrifício e o diabo trepado nas minhas costas. Eu não quero mais isso não. O Senhor me chamou para a liberdade. O Senhor me chamou para ser livre, para viver em paz, e por isso eu obedeço. Fique de pé no teu lugar, eu quero ler esse último versículo com você. Eu pedi para eles colocarem na linguagem de hoje, para você entender mais fácil, tá? Tá de fácil entendimento. É um texto conhecido, Romanos 12:2, mas aqui está na linguagem de hoje, para que você possa entender mais fácil. Olha só a ordem de Paulo: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Volte para mim. Esse começo aqui, ele traz resposta para um monte de questionamento que o cristão tem. Por exemplo, uma pergunta que sempre me fazem sobre tatuagem. Vamos lá? Resposta só para quem gosta de tatuagem. Vamos lá? Não imitem o comportamento e os costumes deste. Tatuagem é um comportamento de Deus ou do mundo? André, o Espírito de Deus pode encher uma pessoa com tatuagem da cabeça até o pé? Pode, claro que pode. Ela pode ter tatuagem até dentro do olho, como a gente vê aí uns malucos que fazem tatuagem dentro do olho. O Espírito de Deus pode encher uma pessoa cheia de tatuagem, mas uma pessoa cheia do Espírito de Deus não faz mais tatuagem. No ensino que eu trouxe para as pessoas que batizaram segunda-feira passada, levantou um rapaz e disse: pastor, eu tenho tatuagem de imagens, de imagens de idolatria, eu tenho tatuagem aqui, acolá, o que eu faço? Eu tenho que tirar? Eu disse a ele: Jesus não te chamou assim? Você não precisa tirar. Agora, se tem algo que lhe incomode demais e você não vai se endividar para isso, é um problema pessoal seu, porque Deus te chamou assim. Então você não é obrigado a tirar a tatuagem. Mas vou dizer uma coisa para você: há exceções, mas o Senhor me deu capacidade de analisar as pessoas. A maioria das pessoas que faz tatuagem, não todas, boa parte delas, tem algum tipo de problema com a imagem própria, com rebelião, rebeldia, tem algum problema. E o Espírito Santo, quando entra na pessoa, ele cura totalmente a pessoa. A pessoa não precisa mais dessas coisas humanas para satisfazer a tua alma. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Moisés ficou 40 dias no monte sem comer e sem beber, só se alimentando do Espírito de Deus. 40 dias, não teve fome, não bebeu, não comeu. Como assim? Não é possível. O Espírito de Deus satisfaz totalmente a alma. Quem está cheio do Espírito de Deus não tem problema com autoimagem, com autoestima, nada, com baixa estima, melhor dizendo, com baixa estima, com nada disso, sabe? Ele está pleno, ele está cheio do amor de Deus. Não tem como. Veja bem, quem tem o Espírito de Deus, recebeu Jesus, não tem como ser mais amado do que você é. Esse amor nos inunda. Então, a visão sobre tatuagem que eu tenho é essa. A visão que eu tenho sobre bebida é a mesma. A visão que eu tenho sobre o cigarro e sobre tantas outras coisas é a mesma.
você vem como você está. Mas quando você é cheio do Espírito de Deus, você não precisa mais de nada disso. De nada disso. Outro dia eu vi um cara na internet aí, que ele quer parecer com o capeta. Ele já parece, mas agora ficou mais parecido, eu acredito. Ele cortou o nariz, para ficar com o nariz igual de um cachorro. Ele cortou as orelhas, ele pôs 2 chifres. Aí voltamos ao texto bíblico, volte lá. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Não imitem. Para de andar como eles. Para de fazer do teu corpo, que é templo do Espírito Santo, algo parecido com a imagem deste mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz, o maligno está sobre o domínio do maligno. Se você parece com o mundo, e se você está buscando se parecer com o mundo, você está sendo influenciado pelo maligno. Eu não estou falando que você tem que ser, como eu brinquei aqui sobre as mulheres cabeludas, que você tem que ser uma crente, você não pode pintar o cabelo, você não pode rapar a perna. Não, não é nada disso. Mas seja uma pessoa com uma aparência agradável. A Bíblia diz que Davi tinha um aspecto gentil. Ele tinha uma aparência boa. E não estou falando de beleza aqui. Estou falando de ser agradável onde você está, seu comportamento. Você não precisa de nada disso. Você não precisa pendurar uma argola no nariz. Você não precisa. Não estou falando para você arrancar, que está aqui. Por favor, não se sinta ofendido. Eu estou te esclarecendo, estou falando a verdade. E você veio aqui para ouvir a verdade. Você quer ouvir a mentira? Liga lá no Netflix. Agora você veio aqui para ouvir a verdade. Você não precisa disso. Você é lindo do jeito que Deus te fez. Deus te fez de um jeito perfeito para os planos dele na sua vida. Você acredita que até eu sou bonito? Eu me acho bonito, mas não me achava. Até ter um encontro com Deus. Do jeito que eu sou, está ótimo. Se der para melhorar um pouquinho, né? Dar uma enxugada, estou correndo 20 km por semana agora. Bom, glória a Deus. Mas entenda isso. Você não tem que imitar o comportamento deste mundo, os costumes deste mundo. O Senhor tem ciúmes de você e Ele quer que você pareça com o Filho dEle. A imagem perfeita de Deus é Jesus. Vamos terminar aqui. E então disse: mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deixa que Deus se transforme por uma mudança no seu modo de pensar. Essa palavra que eu estou pregando está influenciando o seu modo de pensar. Aqui começa a mudança. Aqui começa a mudança. Quando a palavra de Deus acessa a tua mente. E quando você permite que ela desça no seu coração. Aqui começou a mudança na tua vida. Aqui começa a obra de Deus. É pela palavra que entra no teu coração. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. E ela penetra no coração do homem, na divisão da junta, das medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Ela vai abrindo, ela vai mostrando o que está no nosso coração. E ela vai nos limpando. Disse o Senhor Jesus: as palavras que eu vos tenho dito têm limpado vocês. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ela é a água que purifica, ela é a água que limpa, ela que muda o nosso pensamento, ela que muda a nossa vida. Nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus. E quando você está de pé no teu lugar, nessa igreja, você está dizendo: Senhor, eu quero essa transformação. Eu quero ser mudado, eu quero ser como Cristo é, eu quero ser comandado pelo Espírito Santo. E o Senhor vem e te dá uma palavra e diz: então agora você vai analisar cada fato com essa visão. Isso me é permitido, mas me convém? Me convém? Não convém? Então estou abrindo mão disso hoje. Eu abro mão disso hoje. Se não me convém, eu abro mão disso hoje. Eu jogo isso para fora de mim. Eu não vou ficar preso nesse negócio. Por quê? Porque eu conheci Cristo. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você é livre, você não está preso a nada. Se você é livre, você não está preso a nada. Se você é livre, você não está preso a nada. Feche os teus olhos.
Entregue algo a Deus hoje. Entregue algo a Deus hoje. Oh, radasoriadeai. Entregue algo a Deus hoje. Entregue algo a Deus hoje. Entregue algo a Deus hoje que não lhe convém mais ter na tua vida. Coloca algo para fora da tua casa hoje que não convém mais. Talvez seja um comportamento, talvez sejam palavras, talvez sejam atitudes, eu não sei, mas o Espírito de Deus que fala pela minha boca está falando ao teu coração. Eu não tenho dúvida que enquanto eu prego, Deus fala no profundo do teu coração, e o teu coração está sendo esquadrinhado pela palavra de Deus, e o Espírito Santo te impulsionando hoje, dizendo: meu filho, minha filha, é hora de começar a viver e praticar coisas que lhe convêm e não mais as que não convém. Você hoje recebe entendimento, recebe visão, diz o Senhor, para escrever uma nova história, para viver de uma maneira diferente, para poder servir-me e eu te usar com graça. E você hoje se humilha na presença do Senhor, se humilha, diz o Senhor, humilhai-vos diante do Senhor, para que num tempo oportuno Ele te exalte. E humilhai-vos, 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 humilhai-vos diante do Senhor, porque se você se humilhar, Ele te exaltará. Se eu me humilhar